Ah, foi. Então, boa tarde, gente. Queria começar pedindo desculpa pela equipe da monitoria aqui que teve uns probleminhas com o link, mas espero que a gente tenha conseguido resolver, né? Hoje, então, a gente vai conversar sobre o capítulo 2 da parte 3, né? A Dani vai facilitar. E acho que é isso. Estou até um pouco fora do ar, assim, desses problemas, mas é, vamos que vamos. Lembrando que hoje o professor Fernando não vai participar por questões pessoais e acho que a gente já pode começar. Pode começar a apresentar. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Tá, vou pedir 2 segundinhos aqui, só para eu organizar aqui, peraí. Ok, podemos? Eu vou entender que sim. Fica à vontade, pode começar. Obrigada. Tá, imagina. Oi, gente, boa tarde. Todos, todas, todes. Espero que vocês estejam me ouvindo e vendo bem. Estou no meio de uma correria muito doida, né? Pedi para apresentar um pouco antes e não sei se o Guilherme está aqui hoje, não vi ele no chat nem na lista de participantes, mas de qualquer forma queria agradecer, talvez ele vá assistir depois no YouTube, pela gentileza, né, de trocar o... Ah, tá ali. Oi, Gui. Oi, oi. Pela gentileza de trocar a data comigo, porque eu ia apresentar o último capítulo e acabei ficando com esse por uma gentileza do Guilherme. Olha só, porque o negócio falou Guilherme Leonardo, meu leitor falou Guilherme Leonardo, pronto, já troquei. Do Guilherme, que já está cansado de apresentar vários capítulos em sequência. E é isso. Nossa, eu queria ter tido mais tempo, acho que eu vou começar assim, né? Eu queria ter tido mais tempo e estar um pouco mais organizada para me preparar para essa apresentação, para ler esse capítulo com mais calma, para separar os trechos com mais calma, porque eu precisei fazer isso muito na correria, né? Como eu falei aqui, eu pedi para trocar data porque eu fui chamada para um treinamento do cão guia, eu fui contratada num emprego novo, comecei a trabalhar semana passada como psicólogo educacional, e aí esse capítulo ele foi muito interessante, porque ele fala muito da educação também, né? E aí eu fui fazendo várias relações com o que eu tenho visto, vivenciado, estando dentro, né, da educação. E, nossa, eu acho que tudo que eu tenho para dizer, além de Foucault, é maravilhoso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Paula. Além de dizer assim que esse capítulo é maravilhoso e que Foucault é maravilhoso, eu queria ter tido mais tempo para degustar melhor, assim. Né? Infelizmente, eu tive que preparar um pouco corrido. Bom, eu não preparei slides por 2 motivos. Primeiro, que eu não gosto de slides. Segundo, que eu não enxergo o suficiente para me deter com esses parâmetros visuais. Então, espero que vocês não cansem de me ouvir, mas fiquem à vontade para interromper. Eu não vou projetar a tela, mas eu estou na outra janela aqui com o arquivo do Word aberto e está na minha frente, então eu não vou receber as notificações no chat. Então, se alguém tiver alguma pergunta, abre o áudio ou as meninas aí né, da monitoria me interrompam para questionar. Podem interromper mesmo, não precisa esperar chegar no final, a gente vai dialogando. Bom, vamos ver se eu soltar o microfone, o áudio vai ficar muito baixo. Então,
Vamos ver se eu consigo me organizar aqui. Bom, esse é o capítulo 2, então, da parte 3. Me corrijam se eu estiver errada. Que ele fala dos recursos para o bom adestramento. Eu adoro Foucault, que até os títulos já são impactantes, né? E aí ele vai falar desse poder disciplinar que está a serviço desse adestramento, né? E aí ele fala que esse poder disciplinar, ele é um poder que, em vez de se apropriar e retirar, ele tem como a função maior adestrar. E achei isso muito impactante de início, assim, né? E aí ele fala assim, ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. Que, claro, né, um corpo dócil, né, como falava o capítulo anterior, um corpo adestrado, né, um sujeito adestrado, ele é muito mais fácil, muito mais passível de ser desapropriado, né? Enfim, desapropriado de si mesmo, desapropriado de tudo, né? Quanto mais adestrado, mais facilmente de se apropriar desse corpo e desse sujeito. E aí o Foucault vai trazer, né, que ao invés de dobrar uniformemente e por massa tudo que lhe está submetido, é um poder que separa, analisa, diferencia, leva seus processos de decomposição até as singularidades necessárias e suficientes. E aí ele vai falar ao longo desse capítulo, né, dessa individualização, né, que esse poder disciplinar vai ter, né, sobre os corpos. Ele não vai ser um poder que pune de forma massiva, de forma uniforme, mas ele vai ser um poder que adestra esses corpos individualmente. E aí ele fala, né, que o sucesso do poder disciplinar se deve, sem dúvidas, ao uso de instrumentos simples, um olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua combinação no procedimento que lhe é específico, o exame. E aí ele vai subdividir esses capítulos, né, para falar desses 3 aspectos principais. E aí ele começa falando da vigilância hierárquica. E aí ele fala, né, que o exercício da disciplina supõe um dispositivo que obrigue pelo jogo do olhar, um aparelho onde as técnicas que permitem ver induzam a efeitos de poder e onde, em troca, os meios de coerção tornem claramente visíveis aqueles sobre quem se aplicam, né? E isso, então, essa vigilância, né? Ela vai usar muito esse instrumento do olhar, né? De tornar, de expor, né? De tornar tudo muito visível. E ele vai trazer vários exemplos nesse capítulo. Eu não trouxe aqui muitos os exemplos, eu trouxe as partes mais de discussão, né? Então, os exemplos a gente pode comentar no final, enfim, ou a gente pode, né? O que eu for lembrando, eu vou comentando aqui. Mas ele traz vários exemplos ao longo do texto, né, que vai exemplificar tudo isso que ele está falando, né, e é bem interessante como ele descreve depois, mais para frente um pouquinho aqui no capítulo, essa parte de como eram as escolas, por exemplo, né, que como todo esse espaço ele era organizado para permitir que os alunos ali no caso, né, essas escolas militares que ele fala, né, que os alunos ali fossem vigiados, né, que eles ficassem visíveis, que fosse possível visualizar o tempo todo. Então, o poder, né, o poder vigilante, né, é esse olhar presente, esse olhar onipresente, né, que está o tempo todo. E aí, isso individualiza, porque torna visível exatamente quem está sendo punido e por que está sendo punido, né? Torna as transgressões muito mais claramente perceptíveis, de certa forma. Então, é um poder que, por mais que pareça simples, ele é
grandioso, né? Ele é imenso, porque é o poder de ver o tempo todo, né? De visualizar o tempo todo. E eu, quando estava lendo, fiquei pensando em como cada vez mais a gente está submetido a esse olhar perscrutador, assim, né? O tempo todo, porque a gente tem cada vez mais formas de vigilância, né? Cada vez mais tecnologias que permitem isso, inclusive, né? É cada vez mais impossível, né? Se ocultar desse poder disciplinar. E aí é aqui, né, que ele fala que esses observatórios, né, que ele vai citar no texto, né, que é por onde se dá esse poder disciplinar por meio do olhar, ele tem um modelo quase ideal, que seria o acampamento militar. E aí é muito interessante como ele descreve, né, toda a forma de organização, né, do acampamento militar, que tem como objetivo permitir essa vigilância, né? Ele é todo organizado para permitir, para possibilitar, para facilitar a vigilância constante, né? Essa vigilância hierárquica, né? Porque também é uma vigilância que impõe um certo poder, né? Também é uma vigilância de uns sobre outros, né? E aí ele fala aqui, né? No acampamento perfeito, todo poder seria exercido somente pelo jogo de uma vigilância exata, e cada olhar seria uma peça no funcionamento global do poder, né? E acaba se tornando, né? Ele vai falar um pouquinho mais para frente também no texto, mas eu vou falando o que eu vou lembrando também. Acaba se tornando um olhar de todos sobre todos, né? É um poder grandioso. Ele é hierárquico, mas ao mesmo tempo ele ele atua por todos os lados, de todas as formas, né? Então, e aí, aqui eu salvei esse trechinho que ele fala de como seria construído, né, esse acampamento militar, esse observatório, né? E aí ele fala assim, ó, define-se exatamente a geometria das alés, o número e a distribuição das tendas, a orientação de suas entradas, a disposição das filas e das colunas, desenha-se a rede dos olhares que se controlam uns aos outros. Né? Então, é o que eu falei ali antes. E aí, depois ele cita, né, que durante muito tempo encontraremos no urbanismo, na construção das cidades operárias, na construção das cidades operárias, nos hospitais, nos asilos, nas prisões, nas casas de educação, esse modelo do acampamento, ou pelo menos o princípio que o sustenta, que é esse princípio do castramento, né? Que é essa vigilância constante, esse olhar onipresente, né? Que está ali o tempo todo, e que tem como objetivo castrar o indivíduo, né? Não permitir que ele atue na inobservância das regras, né? E aí ele fala, né, que toda uma problemática se desenvolve, então, a de uma arquitetura que não é mais feita simplesmente para ser vista ou para vigiar o espaço exterior, mas para permitir um controle interior articulado e detalhado para tornar visíveis os que nelas se encontram. Mas, geralmente, a de uma arquitetura que seria um operador para a transformação dos indivíduos, agir sobre aquilo que abriga, dar domínio sobre seu comportamento, reconduzir até eles os efeitos do poder, oferecê-los a um conhecimento, modificá-los. Eu achei muito interessante isso, né? Ele, em vários pontos do texto, eu também me detive mais no que ele está falando, não trouxe tanto a retomada histórica, mas em vários pontos do texto ele vai comparando isso ao que ele trouxe nos capítulos anteriores, né? Então ele vai falar de como isso era antes e de como se transforma pelo poder disciplinar, né? De como da diferença que tem, né, no julgamento dos tribunais, né, na punição da justiça dos tribunais para a forma de adestramento, né, desse poder disciplinar, né, parece ser muito semelhante, parece que
a disciplina, né, dos quartéis, das escolas, dos hospitais, enfim, desses lugares, uma forma micro dessa justiça macro que né, da sociedade, mas que na verdade não, na verdade é um mecanismo todo diferente, né, com outros princípios, com outra lógica de funcionamento. E aí aqui eu falei isso, né, que ele traz essas questões históricas, porque aqui ele fala isso, né, que inicialmente a arquitetura era feita para ser vista, né, os grandes palácios, enfim, era uma arquitetura para mostrar o poder do rei. Depois ela passa a ser feita nessa arquitetura para proteger os domínios, né, do rei, das cidades, enfim, né, a questão das fortalezas, ou seja, para proteger, enfim, de quem está do lado de fora, de quem pode invadir, para controlar o externo, né? A invasão externa, e, enfim. E aí, nesse momento do poder disciplinar, passa a ser. Desculpem. Passa a ser uma arquitetura voltada ao controle de quem está dentro, né? Por esse poder interno. Passa a ser uma arquitetura destinada a controlar, a vigiar e a modificar, né, o comportamento dos indivíduos que estão dentro dessa arquitetura, né? E aí aqui ele é bem interessante que no texto ele vai trazendo a comparação, né, dos quartéis, das escolas e dos hospitais. Ele fala até de outros espaços, acho que das fábricas também, enfim, mas ele vai focar mais nesses três, assim, né, nos quartéis, nas escolas e nos hospitais. E aí aqui ele fala, né, assim é que o hospital edifício se organiza pouco a pouco como instrumento de ação médica. Deve permitir que se possa observar bem os doentes, portanto, coordenar melhor os cuidados. Há formas dos edifícios, pela cuidadosa separação dos doentes, deve impedir os contágios. A ventilação que se faz circular em torno de cada leito deve, enfim, evitar que os vapores deletérios se estagnem em volta do paciente, decompondo seus humores e multiplicando a doença por seus efeitos imediatos. E eu achei muito interessante pensar no hospital também como esse espaço de controle, de poder disciplinar, porque era um espaço que eu, pelo menos, não tinha percebido tanto nessa dimensão que ele traz, né? E depois vai ficar mais claro ainda, mais interessante ainda, né? Quando ele vai falar do exame, né? Enfim, mas aqui, né, mesmo quando ele coloca, né, a arquitetura dos hospitais, como ela é feita também para permitir, né, entre aspas, né, a disciplina, o controle e a vigilância dos pacientes, é uma coisa que eu nunca tinha me atentado, porque como a gente vê o hospital como um espaço de cuidado, a gente não olha muito para ele como um espaço de propagação desse poder disciplinar, né? Enfim, de controle. E aí ele fala aqui, né? Como a escola edifício deve ser um operador de adestramento. Aí eu achei muito legal essa parte que ele coloca, né? Que aí é a modelo da escola militar, né? Que seria adestrar corpos vigorosos, imperativo de saúde, obter oficiais competentes, imperativo de qualificação, formar militares obedientes, imperativo político, prevenir a devassidão e a homossexualidade, imperativo de moralidade. E como isso ainda é real, isso ainda é visível, isso ainda é perceptível no nosso sistema educacional atual, nas nossas instituições atuais, mas mesmo nas instituições de ensino, né? Como a gente ainda tem essa obsessão, né, pelos corpos vigorosos, perfeitos, capazes, aptos, né? Enfim, e aí, até como uma pessoa com deficiência, né, e que estuda deficiência, né, o quanto é difícil obter espaços para corpos que não contemplem esse ideal de vigor, produtividade e capacidade, né, extrema, enfim,
que é uma ideia até da produtividade capitalista, mas que também, né, faz muito sentido nesse ideal de ser humano, né, que vem dessa estrutura, dessa lógica militar, assim, né? E aí, nessa questão de qualificação, né, competência, enfim, né, como as nossas escolas, elas também são muito voltadas, né, para a qualificação profissional, enfim, né, a gente tem lá a criança com 4 anos e já se pensa num, sei lá, num profissional futuro que ela vai ser, em quais competências vai ter, enfim, né, e a gente que trabalha, eu, no caso, né, começando a trabalhar no atendimento educacional especializado, e a gente recebe encaminhamento, né, de crianças que vêm dos CIs, né, dos Centros de Educação Infantil, né, criança com 4, 5 anos, né, e a queixa que vai para o encaminhamento psicológico, né, a criança não fica sentada, a criança não se concentra para fazer as atividades, só que a criança tem 4 anos, né, então, enfim, e aí, ainda nessa questão da obediência como um imperativo político, né? E dessa parte da devassidão e da homossexualidade eu nem vou comentar, porque eu acho que, enfim, eu acho que não carece de comentários, né? Do tamanho né, do absurdo, mas do tamanho do quanto ainda é real. E aí aqui ele coloca, né? As instituições disciplinares produziram uma maquinaria de controle que funcionou como um microscópio do comportamento. As divisões tênues e analíticas por elas realizadas formaram, em torno dos homens, um aparelho de observação, de registro e de treinamento, né? Que é basicamente o que a gente estava falando antes, né? Que a ideia é observar, registrar, treinar, enfim, né? Adestrar esses corpos. Aí ele fala também, né, como eu falei antes, das oficinas, das grandes oficinas e das fábricas, né, que ele fala que também se organiza um novo tipo de vigilância, que trata-se de um controle intenso, contínuo, corre ao longo de todo o processo de trabalho, não se efetua, ou não só sobre a produção, natureza, quantidade de matérias-primas, tipo de instrumentos utilizados, dimensões e qualidades dos produtos, mas leva em conta a atividade dos homens, seu conhecimento técnico, a maneira de fazê-lo, sua rapidez, seu zelo, seu comportamento, né? Ou seja, né, todo o universo do trabalho, né, todo o universo corporativo desde essa época e até os dias atuais é voltado, né, para esse controle, né, dos corpos que sejam cada vez mais produtivos e mais disciplinados para poder produzir mais também, né? Aí ele fala aqui, né, que a vigilância torna-se um operador econômico decisivo, na medida que, ao mesmo tempo, uma peça interna no aparelho de produção, e uma engrenagem específica do poder disciplinar, né? Acho que dispensa comentários. E aí aqui ele volta a falar da escola, peguei mais para frente um pouquinho, que ele volta a falar da escola, que ele fala, né, que a gente tem um esboço de uma instituição do tipo escola mútua, em que estão integrados no interior de um dispositivo único três procedimentos. O ensino propriamente dito, a aquisição dos conhecimentos pelo próprio exercício da atividade pedagógica, enfim, a observação recíproca e hierarquizada, né? Que é um pouco do que a gente estava falando antes. Deixa eu colocar aqui meu carregador. E aí aqui ele vai falar do que eu tinha dito antes, né, em relação a essa questão da vigilância ela ser de uns sobre os outros, né? Ela ser uma vigilância de todos por todos, né? E aí ele vai falar, organiza-se assim como um poder múltiplo, automático e anônimo, pois se é verdade que a vigilância repousa sobre indivíduos, seu funcionamento é de uma rede de relações de alto a baixo, mas também, até de certo ponto, de baixo para cima e lateralmente. Essa rede sustenta o conjunto e o perpassa de efeitos de poder que se apoiam uns sobre os outros. Fiscais perpetuamente fiscalizados, né?
Ou seja, é um olhar, é uma vigilância de todos sobre todos, daquele que vigia e daquele que é vigiado. O que permite ao poder disciplinar ser isso é o que permite ao poder disciplinar ser absolutamente indiscreto, pois está em toda parte e sempre alerta, pois a princípio não deixa nenhuma parte às escuras e controla continuamente os mesmos que estão encarregados de controlar, e absolutamente discreto, pois funciona permanentemente e em grande parte em silêncio, né? Ou seja, é uma vigilância silenciosa, mas constante, e que controla tanto aqueles que são controlados quanto aqueles que são controladores, né? Porque, enfim, né? Quem está acima na hierarquia também tem uma série de comportamentos e disciplinas a seguir para manter os outros abaixo na hierarquia, e isso também está sob vigilância o tempo todo. Aí aqui ele vai começar a falar sobre a sanção normalizadora, né? Ou seja, antes a gente estava falando da vigilância, como ocorre, e agora como ocorre, né, a sanção, né, a punição. O que vai normalizar, né, esses comportamentos e uniformizar. E aí ele começa, aqui ele divide em itens, né, que fica mais fácil de talvez vocês conseguirem me acompanhar. Então, o item 1, ele vai falar que na essência de todos os sistemas disciplinares funciona um pequeno mecanismo penal. É beneficiado por uma espécie de privilégio de justiça com suas leis próprias, seus delitos especificados, suas formas particulares de sanção, suas instâncias de julgamento. Aqui ele vai falar, né, de como funciona esse poder de julgamento e punição, que ele tem suas próprias leis, né? Ele tem suas próprias infrações e ele tem suas próprias punições, né? E cada espaço diferente, né? Cada um desses espaços ele vai funcionar de uma forma diferente, né? Ele vai ter regras específicas, ele vai ter condutas esperadas específicas, né? E vai ter atos disciplinares específicos. E aí ele vai colocar aqui, né? Na oficina, na escola, no exército, funciona como repressora toda uma penalidade, toda uma micropenalidade do tempo, da atividade, da maneira de ser, dos discursos, do corpo, da sexualidade. Ao mesmo tempo, é utilizada a título de punição toda uma série de processos sutis, que vão do castigo físico leve a privações ligeiras e a pequenas humilhações. Então, é todo um dinamismo, né, que vai dizer como as pessoas devem agir, como elas devem gastar seu tempo, o que elas podem falar, como elas podem se expressar, como pode, né, que tipo de corpos são possíveis, que tipo de atividades são permitidas, como essas atividades devem ser executadas, né, e a título de punição, né, embora não se possa aplicar as mesmas punições no regime penal, né, ela vai ter os seus próprios castigos, às vezes físicos, mas às vezes muito mais morais e psicológicos a nível de privação, humilhações, enfim. Aí aqui no item 2, né, ele vai falar, o que pertence à penalidade disciplinar é a inobservância, tudo que está inadequado à regra, tudo que se afasta dela, os desvios. Ou seja, isso é o que é passível de ser punido, né? Tudo que se afasta da regra, tudo que se afasta do padrão, tudo que é desviante, está sujeito a ser penalizado disciplinarmente. Então, aí ele fala aqui, né, que é passível de pena o campo indefinível do não conforme. O soldado comete uma falta cada vez que não atinge o nível requerido. A falta do aluno é, assim como um delito menor, uma inaptidão para cumprir suas tarefas, né? Então, a questão é muito mais a inconformidade, é muito mais você não estar no padrão, não necessariamente você fazer algo errado, mas o fato de você não atingir, de você não cumprir a regra, de você não estar dentro do que se adequa, dentro da norma, já é passível de punição.
o item 3, então, vai falar que o castigo disciplinar tem a função de reduzir os desvios, deve, portanto, ser essencialmente corretivo, ou seja, o objetivo principal do castigo disciplinar é padronizar todo mundo, né? Então, é evitar esses desvios. A punição disciplinar é, pelo menos por uma boa parte, isomorfa à própria obrigação. Ela é menos a vingança da lei ultrajada que sua repetição, sua insistência redobrada. Né? Ou seja, às vezes o castigo disciplinar não é uma vingança porque você não cumpriu algo, mas você vai fazer algo até você ser bom naquilo. Né? Vídeos, né? Os exercícios escolares, os cadernos de caligrafia, né? Você vai escrever aqui até né, ficar adequado. Você vai fazer, né, aqueles castigos que a gente ouvia, né, que se usava, atualmente não é tão comum, né, você vai escrever 1000 vezes tal coisa, né, enfim. Aí aqui no item 4, né, a punição na disciplina não passa de um elemento de um sistema duplo, gratificação, sanção. E aí ele fala aqui, né, que eu achei bem interessante, que mais uma coisa que a gente vê muito nos tempos atuais, que se aplica muito, né, até hoje, né. E aí ele fala assim, né, o professor deve evitar, tanto quanto possível, usar castigos. Ao contrário, deve procurar tornar as recompensas mais frequentes do que as penas, sendo os preguiçosos incitados pelo desejo de ser recompensados como os diligentes que pelo receio dos castigos. Por isso, será muito proveitoso quando o mestre for obrigado a usar de castigo, que ele ganhe, se puder, o coração da criança antes de aplicar o castigo. Isso é perverso, né? Para dizer o mínimo, né? Ou seja, é quase como que a pessoa deve agradecer por ela estar sendo punida, né? Ou seja, você primeiro conquista e depois você pune, para que a pessoa entenda que você está punindo pelo bem, né? E você deve fazer das recompensas um hábito para que, né, para que aqueles que não estão, né, na norma, não estão, né, de acordo, queiram alcançar muito mais até do que aqueles que já estão tenham medo de cair, assim. Mas, enfim, para trazer todos para o nível desejado, ideal. E por mais perverso que pareça, a gente observa muito isso na educação ainda, né? Não só na educação formal, mas até na educação informal, né? A gente observa muito isso nas relações familiares, né? E aí aqui ele vai colocar, né, em primeiro lugar, a qualificação dos comportamentos e dos desempenhos a partir de 2 valores opostos do bem e do mal. Em vez da simples separação do proibido, como é feito pela justiça penal, temos uma distribuição entre polo positivo e polo negativo. Todo o comportamento cai no campo das boas e das más notas, dos bons e dos maus pontos. Né? Ou seja, ou você é um bom aluno, ou você é um mau aluno, ou você é uma boa pessoa, ou você é uma má pessoa. É muito menos punido o ato, né? O que é proibido, você fez algo que não deveria, mas é muito mais você está de acordo, não está de acordo, você é uma pessoa desejável ou você é uma pessoa indesejável, enfim. E aí ele fala, né, através dessa microeconomia de uma penalidade perpétua, opera-se uma diferenciação que não é a dos atos, mas dos próprios indivíduos, de sua natureza, de suas virtualidades, de seu nível ao valor. Ou seja, né, a gente está imputando valor aos indivíduos e não aos atos, né? Não é o ato que é feito que é condenável ou que há de ser punido, mas é o próprio indivíduo que tem mais ou menos valor, que está mais de acordo com o ideal ou menos de acordo com o ideal.
E aqui, né, o item 5, ele vai falar a disciplina recompensa unicamente pelo jogo das promoções que permitem hierarquias e lugares, pune rebaixando e degradando, e pune rebaixando e degradando. O próprio sistema de classificação vale como recompensa ou punição. E aqui ele dá vários exemplos que são bem interessantes, né, como das escolas, enfim, dos próprios quartéis, né, da divisão em categorias, né, e nas escolas até pouco tempo a gente via aqui, eu lembro de ter isso não tantas vidas atrás, né, sei lá, né, o quinto ano A e o quinto ano B, e aí um era dos alunos que tinham as melhores notas e o outro das que tinham, né, melhor desempenho, pior desempenho, enfim. Então, a gente ainda tem, e aí ele coloca aqui vários exemplos, mas a gente pode pensar até em outros mais atuais que se adequem, que façam mais parte da nossa realidade, mas de como é isso, esse jogo, o jogo todo, né, dessa questão da sanção e da normatização, é um jogo de hierarquias, né, de você ser promovido ou rebaixado de acordo com o seu desempenho, com você estar mais ou menos próximo do ideal. E aí categoriza os indivíduos e mantém todo esse jogo que é inclusive extremamente competitivo, né, para chegar ao nível dos melhores ou não ser rebaixado ao nível dos piores. E aí ele fala aqui, né, do duplo efeito dessa penalidade hierarquizante, que é distribuir os alunos segundo suas aptidões, seu comportamento, portanto, segundo o uso que se poderá fazer deles quando saírem da escola, e exercer sobre eles uma pressão constante para que se submetam todos aos mesmos modelos, para que sejam obrigados todos juntos à subordinação, a docilidade, a atenção nos estudos e nos exercícios e a exata prática dos deveres e das partes da disciplina. E de todas as partes da disciplina. Ou seja, né, que categorizar para poder reaproveitar para um mercado de trabalho futuro e, ao mesmo tempo, fazer com que todos desejem ser cada vez mais disciplinados. Olhem como é perverso, né, essa questão do poder disciplinar, porque faz o próprio indivíduo que está sob esse poder, que é disciplinado, desejar ser cada vez mais disciplinado para poder relacionar os atos, os desempenhos, os comportamentos singulares a um conjunto, que é ao mesmo tempo campo de comparação, espaço de diferenciação e princípio de uma regra a seguir, né? Ou seja, que criar uma norma padrão, né? Diferenciar os indivíduos em relação uns aos outros e em função dessa regra de conjunto que se deve fazer funcionar como base mínima, como média a respeitar, ou seja, diferenciar os indivíduos ou como ótimo de que se deve chegar perto, ou seja, diferenciar os indivíduos de acordo com que eles estejam mais ou menos próximos dessa norma pré-estabelecida. Medir em termos quantitativos e hierarquizar em termos de valor as capacidades, o nível, a natureza dos indivíduos, né? Ou seja, os melhores e os piores. Fazer funcionar, através dessa medida valorizadora, a coação de uma conformidade a realizar, né? Ou seja, né, que é o que eu falei antes, né, que é essa coisa de desejar, de ser coagido a desejar estar conforme a regra, né? E é isso que mantém essa engrenagem funcionando, que faz tudo isso girar. Enfim, traçar o limite que definirá a diferença em relação a todas as diferenças, a fronteira externa do anormal, a classe vergonhosa da escola militar, que é o que ele traz antes no exemplo, né, que era a pior classe, a mais rebaixada. Ou seja,
traçar o limite do inaceitável, né? Primeiro você constrói a norma, o ideal, e por último o limite do inaceitável. E aí vai categorizando as pessoas entre o ideal e o inaceitável. E aí ele coloca, resumindo tudo, né, que essa punição disciplinar, em uma palavra, ela normaliza. E aí ele vai falar aqui, né, o normal se estabelece como um princípio de coação de coerção. O normal se estabelece como um princípio de coerção no ensino, com a instauração de uma educação estandardizada e a criação das escolas normais. Estabelece no esforço para organizar um corpo médico e um quadro hospitalar da nação capazes de fazer funcionar normas gerais de saúde. Estabelece-se na regularização dos produtos industriais. Né, ou seja, é isso. A gente vai ter a escola ideal, o hospital ideal, a indústria ideal e as pessoas ideais para estarem nesses lugares ideais. Em certo sentido, o poder de regulamentação obriga a homogeneidade, mas individualiza, permitindo medir os desvios, determinar os níveis, fixar as especialidades e tornar úteis as diferenças, ajustando umas às outras. Enfim, tudo está dizendo a mesma coisa. E aí, por fim, a gente tem a parte do exame. Eu vou dizer, sendo bem sincera, que eu não consegui separar os trechos até o final do capítulo. Então, nessa parte do exame, eu tenho uma parte que eu categorizei, que eu separei, e tem outra parte que eu vou mais passando aqui, vendo se tem alguma coisa que eu queira comentar. Eu li o capítulo todo, mas não dei conta de fragmentar ele todo. Mas aí também já são quase 6 horas, acho que seria interessante daqui a pouquinho a gente abrir para vocês comentarem também. Então, quando ele fala do exame, ele fala que o exame combina as técnicas da hierarquia que vigia e da sanção que normaliza. É um controle normalizante, uma vigilância que permite qualificar, classificar e punir. Ou seja, é o exame quem vai dizer quem está apto, quem não está, quem está dentro das normas, quem não está, e vai punir quem não tiver, né? O exame médico, o exame escolar, o exame de trabalho, enfim. E aí ele vai falar, né, que a superposição das relações de poder e de saber assumem no exame todo o seu brilho visível. É muito interessante como ele vai falar aqui, e aí dá para fazer várias relações, né, com esse lugar da ciência, né, com qual é esse lugar da ciência. Porque é através do exame que as relações de poder e de saber entram em contato, de certa forma, para essa normalização, assim. E aí ele questiona, né, que se o exame, né, serve para medir quem está apto, quem não está, para normalizar, aí ele questiona, né, quem fará a história mais geral, mais vaga e mais determinante também do exame dos seus rituais, dos seus métodos, dos seus personagens e seus papéis, dos seus jogos de perguntas e respostas, dos seus sistemas de notas e de classificação. Ou seja, quem vai examinar o exame, né? E aí, por isso que a gente tem, né, talvez todas essas questões né, de comitês de ética e que é meio que uma fiscalização sobre quem fiscaliza ou uma fiscalização sobre quem avalia, né? Porque é um pouco disso, mas aí a gente entra nisso num loop infinito, né? E aí ele fala que o investimento político não se faz simplesmente ao nível da consciência das representações e no que julgamos saber, mas ao nível daquilo que torna possível algum saber. Né? E aí ele fala, né, que é uma das condições essenciais para a liberação epistemológica da medicina no fim do século XVIII foi a organização do hospital como um aparelho de examinar. E aí ele fala da transição, né, de como foi acontecendo essa transição do hospital de um espaço, né, quase que um depósito de doentes,
para um espaço de avaliação, de examinação, de medição, de experiência científica e de espaço da medicina, né? Que era um espaço muito mais da caridade e da religiosidade, e como o exame foi tornando o hospital esse espaço da medicina. E aí ele fala, né, que a inspeção de antigamente, que era uma coisa descontínua e rápida, se transforma numa observação regular que coloca o doente em situação de exame quase perpétuo, e que isso tem duas consequências. Na hierarquia interna, né, o médico, que era um elemento até então exterior, começa a suplantar o pessoal religioso e a lhe confiar um papel determinado, mas subordinado na técnica do exame. E que aparece aí, então, a categoria do enfermeiro, que é meio que esse subordinado ao médico, né? Quanto ao próprio hospital, que era antes de tudo um local de assistência, vai se tornar-se local de formação e aperfeiçoamento científico, reviravolta das relações de poder e constituição de um saber. Isso é muito interessante, né? Essa transformação desse espaço num espaço científico a partir da possibilidade de mensurar os indivíduos. E aí ele fala, né, do mesmo modo, a escola torna-se uma espécie de aparelho de exame ininterrupto que acompanha em todo o seu cumprimento a operação do ensino. Tratar-se-á cada vez menos daquelas justas em que os alunos defrontavam forças e cada vez mais de uma comparação perpétua de cada um com todos, que permite ao mesmo tempo medir e sancionar, né? Acho que há pouco que se dizer, né, dos exames escolares e dos seus procedimentos categorizadores. O exame não se contenta em sancionar um aprendizado, ele é um dos seus fatores permanentes. Sustenta segundo um ritual de poder constantemente renovado. Ou seja, o exame ele não se esgota, né? Ele se retroalimenta, ele é o tempo todo necessário para permitir a avaliação, né, do poder disciplinar. E aí ele fala, né, que do mesmo modo que o processo do exame hospitalar permitiu a liberação epistemológica da medicina, a era da escola examinatória marcou o início de uma pedagogia que funciona como ciência. E a era das inspeções das manobras indefinidamente repetidas no exército marcou também o desenvolvimento de um imenso saber tático que teve efeito na época das guerras napoleônicas. E aí ele fala que o exame supõe um mecanismo que liga um certo tipo de formação de saber a uma certa forma de exercício do poder. Ou seja, né, existe um conhecimento que é empregado em função de examinar e, de acordo com aquilo que esse conhecimento determina como norma, é exercido o poder disciplinar. E aqui ele também vai separando em itens, né? Então, no primeiro ele diz, né? Ele diz aqui, o exame inverte a economia da visibilidade no exercício do poder. Aqui é muito legal, né? Que ele fala que, diferente de como era antes, que no poder disciplinar são os súditos que têm que ser vistos, e não o soberano, né? Sua iluminação assegura a garra do poder que se exerce sobre eles. É o fato de ser visto sem cessar, de sempre poder ser visto, que mantém sujeito o indivíduo se disciplinar. E o exame é a técnica pela qual o poder, em vez de emitir os sinais do seu poderio, em vez de impor sua marca aos seus súditos, capta num mecanismo de objetivação. Ou seja, é quase como se os súditos se submetem voluntariamente e docilmente, né, que é esse exatamente o objetivo desse poder disciplinar, ao exame, né, porque eles querem estar cada vez mais dentro dessa norma. E além disso, né, a visibilidade, né, do poder disciplinar, ela está muito mais sobre aqueles que são controlados do que sobre quem controla.
porque o exame é sobre eles, a visibilidade é sobre ele, é sobre se você está de acordo com a disciplina, com a norma, ou se você não está de acordo com a norma, né? Não se questiona, né? É muito pouco questionado, né? O poder em si, né? A aplicação disso em si. Essa é a norma e todos os holofotes estão sobre aquele que vai ser examinado para ver se ele se adequa à norma ou não. E se ele for punido, né? Toda a marca fica sobre ele também. Que ele fala também, né? Que a disciplina tem o seu próprio tipo de cerimônia, que não é o triunfo, é a revista, a parada, a forma fastosa do exame. Os súditos são aí oferecidos como objetos à observação de um poder que só se manifesta pelo olhar. Aí aqui ele coloca também, né, que o exame faz a individualidade entrar num campo documentário, que esse exame coloca os indivíduos num campo de vigilância, situa-os igualmente em uma rede de anotações e escritas, compromete-os em toda uma quantidade de documentos que os captam e os fixam. Os procedimentos de exame são acompanhados de um procedimento de registro intenso de acumulação documentária, né? Ou seja, tudo fica registrado, né? Esses exames eles geram uma série de registros, né? De registros médicos, de registros escolares, e todos nós temos, talvez nem todos nós tenhamos uma ficha criminal, mas todos nós temos uma ficha das nossas disciplinas e indisciplinas, da nossa adequação ou não adequação a algum tipo de sistema. Deixa eu ver. E daí aqui ele fala, né, da formação de um código de individualidade disciplinar que permitem transcrever, homogeneizando os traços individuais estabelecidos pelo exame. O código físico da qualificação, código médico dos sintomas, código escolar ou militar dos comportamentos e dos desempenhos, que foi o que eu falei agora, né? Talvez nem todos temos uma ficha criminal, mas todos temos algum tipo de ficha que nos sujeita a esse poder disciplinar. Né? Se a gente for pensar, né, para entrar, né, sei lá, eu, por exemplo, entrei na graduação por um sistema de mérito por histórico escolar, né? Se você quiser entrar num mestrado ou doutorado, você tem que ter uma ficha que ateste, né, a sua qualificação científica. Se você, né, vai, enfim, né, na unidade de saúde, você tem todo um prontuário médico que fala da sua aptidão física e às vezes mental, enfim. Entre as condições, deixa eu ver aqui. Eu acho que do que eu tinha anotado era mais isso. Deixa eu dar uma lida rápida aqui, para eu ver se tem alguma coisa que eu gostaria de. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu gostaria de colocar mais. Acho que é isso. Eu gosto quando ele fala. Aqui no item 3, né, ele fala, né, que o exame cercado das suas técnicas documentárias faz de cada indivíduo um caso, né? Aquilo que eu falei antes, né, que o caso não é mais dos atos do indivíduo como seria na justiça, mas é do indivíduo como ele pode ser descrito, mensurado, medido, comparado a outros, e isso em sua própria individualidade. Então, e aí é o indivíduo que tem que ser treinado ou retreinado, pode ser classificado, normalizado, excluído, etc. Né? E aí acho muito interessante pensar, né? Ele coloca em algum momento aqui que eu não vou achar. Aqui, né? Que ele fala que a criança, o doente, o louco, o condenado se tornarão cada vez mais facilmente a partir do século XVIII objetos de descrições individuais e de relatos biográficos, né? Então a gente não olha, não individualiza mais as características heróicas, mas sim as faltas, as falhas, né? Enfim, a gente estuda muito mais as falhas e o que
o que falta para esses indivíduos chegarem à normalidade, assim, né? E aí é muito interessante como ele coloca em algum momento, que eu não vou achar agora, né? Essa questão, essa relação com a psicologia, a psiquiatria, né? Enfim, né? Como a gente também está a serviço desse poder disciplinar, nessa hierarquia, nessa mensuração dos indivíduos, né? Do que está de acordo ou não com a norma, né? Toda uma classificação de transtornos e de, enfim, né? De marcas, enfim. Acho que era isso, porque eu não vou olhar não vou achar se tinha mais alguma coisa. Deixa eu ver. E aí é bem interessante quando ele coloca aqui, né? Que são as desgraças do pequeno Hans e não o bom Henriquinho que contam a aventura da nossa infância. E aí ele dá alguns exemplos aqui, que nem todos eu conheço, mas, enfim, basicamente dizendo que a gente foi substituindo, né, as aventuras pelas desventuras como objetos de estudo, discussão e de norma, né? Acho que é isso. Bom, gente, é isso. Obrigada. Desculpem qualquer coisa. Eu queria realmente ter tido mais tempo para me dedicar, para estudar, para né, aprofundar, enfim, para ler, para entender, para fazer relações. E o capítulo é muito gostoso, é muito bom, mas ele é bem longo, então me faltou tempo realmente para me dedicar o quanto eu gostaria de ter me dedicado para ele. É isso. Imagina, Dani, foi ótimo. Obrigada pela facilitação. Foi muito bom mesmo. Estamos abertos para discussão. Daniela, eu sou muito sua fã. É impressionante como você conseguiu resumir tão bem esse capítulo, que é denso, que fala sobre o nosso trabalho, né? Nós, como esses sujeitos que também avaliam, né, e que registram a vida das pessoas, né? Queria pontuar essa questão que eu acho extremamente importante. Às vezes a gente não se dá conta o quanto a gente é capturado por esse sistema de vigilância, né, e de registro contínuo sobre a vida das pessoas, né? Obrigada, viu, Dani? Muito importante sua apresentação. Imagina, eu que agradeço. Sim, eu deixei isso para o final, porque o Foucault também traz isso no final, nessa relação com a psiquiatria e a psicologia, mas a gente está muito dentro disso, né? A gente, inevitavelmente, pensa na falta, pensa na falha, né? E mesmo quando a gente trabalha com essa perspectiva de encontrar um potencial humano, né, a saúde, né, a espontaneidade, o que quer que seja, né, qualquer que seja o seu foco, por uma perspectiva mais humanista, a gente ainda está fazendo isso em função de uma norma, né? É muito difícil, não né, que a gente faça isso conscientemente, mas é muito difícil não atuar em função disso. Com certeza. Foi muito bem colocado, Paula, porque, né, às vezes a psicologia acaba sendo um instrumento de normalização, né, de encaixar as pessoas que não se encaixam na norma dentro da norma, quando não tem que ser necessariamente isso. Sabe outra questão que eu fiquei pensando, gente, na questão da testagem, do uso dos testes, né? Como parte disso, né? Desse processo de normalização, né? E a serviço de quê? Né? E a serviço de quê a gente
aplica teste, né? Apresenta resultados sobre as pessoas, né? A gente precisa se perguntar, a gente precisa fazer uma crítica sobre esses instrumentos de trabalho e o objetivo dele, né? E a gente vai vendo que tem toda uma lógica que é muito difícil de quebrar, né? Porque às vezes a gente avalia e testa a criança, por exemplo, porque ela precisa de um laudo, porque se ela não tiver um laudo, ela não consegue um recurso na sala de aula, por exemplo. Ela não consegue um professor auxiliar, por exemplo. Ou ela não consegue um atendimento especializado, né? Assim, Por na minha exemplo, né? Desculpa te cortar, mas é que eu lembrei de um exemplo que para mim é o mais esdrúxulo disso tudo, né? Que das cirurgias para as pessoas transexuais, por exemplo, né? Que tem toda uma discussão sobre isso, né? Que essas pessoas elas não se consideram doentes, mas elas precisam passar por todo um processo avaliativo e elas precisam de um laudo que ateste que elas são doentes para elas terem direito à cirurgia para redesignação de sexo. E isso é extremamente complexo, extremamente confuso na cabeça dessas pessoas, né? Que eu já não tenho uma proximidade tão grande, mas eu já acompanhei discussões de pessoas transexuais que falam sobre isso, do quanto isso é difícil, né? Que você leva um tempo da vida para entender que você não é um problema, que você não é doente, mas aí se você tem o desejo de mudar de corpo, de mudar de sexo, para estar de acordo com o gênero que você se identifica, aí você tem que passar por um processo que você seja atestado, né? Que você tenha um CID ali, né? Para você poder ter o direito, pelo menos, né? Pelo sistema público de saúde, para você ter um direito à operação, por exemplo. Não, eu ia complementar exatamente eu ia dar um outro exemplo, mas nessa mesma linha, Dani, eu trabalhei na saúde mental durante anos e com adolescentes. E aí, assim, as escolas exigiam que a gente fizesse relatório psicológico, relatório multiprofissional, dizendo da deficiência daquele adolescente para conseguir uma vaga na escola, para a gente conseguir fazer uma proposta inclusiva. E daí, quando você fornecia o relatório, era exatamente com a finalidade oposta, que era fazer exclusão, dizer que aquela pessoa não tinha condições de estar numa escola regular. Ou seja, ela não estava dentro da norma, né? Então ela não cabia dentro daquele modelo escolar. Então, assim, os nossos relatórios servem muitas vezes para exclusão. E a gente precisa ter um olhar crítico em relação a isso, né? E aí, pegando a fala da Dani e da Paula sobre essa questão do exame, do relatório, é, eu volto no primeiro capítulo, né, do livro, quando fala, né, das punições. É uma forma de punir, é uma forma de vigiar a tal ponto de tentar colocar numa caixinha, né? Peraí, será? Que caixinha nós vamos colocar você? Tanto a questão, né, da cirurgia, que é algo extremamente agressivo para o corpo. Aí tem as questões, né, psicológicas, emocionais envolvidas. E aí tem que ter algo que atesta, né? É o exame. Por exemplo, para você ser um funcionário público, você tem que também, né, ser atestado. Você passou, você é adequado. Se não, você está fora. Então, até mesmo esses exames me faz pensar sobre de expor as pessoas, né, a uma ridicularização de que, olha, você não é bom o suficiente. Sim, e aí pegando essa tua fala para dizer que
E tem corpos que estão automaticamente fora, né? A gente tem uma norma implícita social, então tem corpos que estão automaticamente fora, né? Os corpos, os corpos, enfim, né? Os corpos negros, os corpos LGBTQIA+, os corpos com deficiência, os corpos com transtornos mentais em geral. Então tem corpos que eles já estão automaticamente fora, né? Antes mesmo do exame, antes mesmo da avaliação, como se eles já não cumprem a norma, né, do que é normal. Nesse meu período breve, assim, né, trabalhando, uma coisa que eu ouvi antes mesmo de começar a trabalhar, quando eu tinha ido, enfim, acabei indo parar numa reunião, enfim, e ouvi algo no sentido assim, não importa quanta estimulação a gente faça, o DI nunca vai ser o normal, o DI é o deficiente intelectual, né? Ou seja, nunca vai ser o normal para estar na escola, né? Aí, quando eu fui fazer o meu exame admissional, pasmem, que essa história é real. Quando eu fui fazer meu exame admissional, a médica me perguntou, né, enfim, com que tu vai trabalhar? Eu disse, bom, eu sou psicóloga. E aí ela ficou com aquela cara, que as pessoas sempre fazem, né, de primeiro você vai trabalhar, segundo você é psicóloga, alguma coisa está errada. Aí, mas eu, né, ignorei. Primeiro que ela já não estava perguntando as coisas para mim, aí a pessoa pergunta para o outro, eu respondo, a pessoa fica confusa, não tô nem aí, porque, enfim, é sobre mim, é para falar comigo. Aí, enfim, aí eu. Mas aí, né, eu tinha ido acompanhada, mas a pessoa que foi comigo até saiu da sala, porque, né, no Covid não pode ficar duas pessoas na mesma sala, não pode ficar duas pessoas na mesma sala, tá. Aí, enfim. E aí ela me perguntou com o que eu ia trabalhar, disse que eu era psicóloga, que ia trabalhar como psicóloga na educação. Aí, ela foi fazendo as perguntas, preenchendo as informações básicas, e aí teve um momento que ela perguntou assim, tá, mas eles conseguiram uma vaga especial para ti? Daí eu disse, não, vou trabalhar como psicóloga. Tá, mas foi uma vaga especial que te deram. Daí eu olhei, não, passei no processo seletivo. Sabe quando você sente que a pessoa, ela escreveu o documento, mas ela não te entendeu? Foi assim que eu saí, eu só fiquei assim, tipo, tá bom, escreve aí, me dá o papel, sabe? Porque foi muita sensação de, tipo assim, como assim, né? Você vai trabalhar como psicóloga no serviço público e não estão te dando uma vaga especial como um cargo de confiança para você ficar lá preenchendo um papel para cumprir uma cota. Enfim, não que eu seja contra as cotas, não sou, mas assim, é esse pensamento normalizante e normatizador de que alguns corpos já são automaticamente descartáveis e indesejados. Né? Que é essa lógica do que a gente, nos estudos sobre deficiência, nos estudos da deficiência, chama de capacitismo, que é essa opressão dos corpos mais capazes sobre os menos capazes. Geralmente a gente estuda isso em relação às pessoas com deficiência, mas que se aplica a todos os corpos binariamente indesejáveis, né? Nessa lógica. Muito rica a sua fala, Dani. Realmente é muito isso, né? Todas essas categorias sempre servem como exclusão, né? Como forma de exclusão dos corpos que não se enquadram na norma, sendo que nem sempre a norma se diz da maioria, né? Muitas vezes o normal, na verdade, é a minoria. Então, pensar sobre isso é muito interessante. Dessa forma que você trouxe, acho que foi muito legal. O homem cis, hétero, branco, de rico, me ajudem aí, sem deficiência, sem nenhum tipo de transtorno mental, sem. Esse é um sujeito bem raro, assim. Com certeza. Esse ser puro é um sujeito bem raro. Sim, realmente. E aí ainda há muitas pressões para enquadrar todo mundo nessa caixinha que, na verdade, não encaixa em quase ninguém, né?
E até mesmo a postura, né, da profissional que te avaliou, Dani, me faz pensar na questão da disciplina, né, que você precisa ter, porque o resultado já está esperado, né? Tipo, é isso que eu quero no final. Qualquer coisa fora disso não está dentro da normalidade que foi imposta pela disciplina que está sendo trabalhada. Então, esse é um livro assim para escancarar algumas questões e, e deixar a gente assim em solos não muito confortáveis. E isso do resultado esperado, eu acho que a gente pode pensar também na parte da arquitetura, né, que a Dani trouxe no começo da apresentação dela, que a arquitetura dos lugares já exclui alguns tipos de corpo, né? E também é muito usada para facilitar esse controle. Pensar nas escolas, pensar nos ambientes sociais, ambientes públicos, todos são feitos para selecionar, né, quais corpos que devem ou não devem fazer parte daquele lugar. E por mais que os lugares estejam ocupados, é, pela minha perspectiva na leitura deste capítulo, ele torna algo meio individualizado, algo que você não compartilha com o outro que está próximo de você. É meio um e não é, né, sabe? Não tem o diálogo porque não pode, porque tá dentro dessa questão do vigiar você sozinho, porque se você se junta, né, você não vai ser mais difícil tornar o seu corpo mais dócil. A própria forma que as classes de aula são organizadas, né? Essa forma enfileirada, um atrás do outro, enfim. Sim, a nossa sociedade ela divide muito, né? A gente vai dividindo por unidades, né? A sociedade das caixas, algum autor traz, eu sempre esqueço quem é o autor, mas é isso, né? A gente vai encaixando, enquadrando e dividindo. Eu lembro de normas da escola, né? Assim, não pode sentar no chão, porque senão seu corpo tá fora do lugar onde ele está sendo vigiado e controlado. Um pouco isso, né, de não dividir, né? Você não pode dividir o espaço. Você senta no chão, não tem uma divisão que diz esse espaço é seu e aquele ali é o espaço do outro, igual nas carteiras, por exemplo, né? Então, tudo é muito voltado para essa docilização dos corpos. E se não tem uma individualização do espaço, arquitetonicamente também não tem uma avaliação, um exame individual, né? Também não tem como eu vigiar individualmente aquele indivíduo. Individualmente aquele indivíduo foi ótimo, mas, né? Por exemplo, se o Joãozinho senta na primeira carteira da fila do meio, né? E sei lá, a primeira carteira da fila do meio tá toda riscada, foi o Joãozinho que riscou, né? Mas agora, se todo mundo senta em qualquer lugar, não tem como eu individualizar, categorizar e punir. Com certeza, muito bem colocado. A Vilmara disse no chat, a norma segrega de acordo com a categorização, e o Ale falou que nunca tinha pensado nisso, realmente é algo que a gente não presta atenção. Eu acho que é uma coisa que fala muito sobre a sociedade e que a gente presta muito pouca atenção.
Nossa, eu caí, né? Eu tava lendo o chat, eu nem sei quando foi que eu travei. A tua última fala não deu para entender antes de tu cair. Agora tá normal. Acho que eu falei que a arquitetura é uma coisa que a gente não presta tanta atenção, mas que diz muito sobre a forma com que a nossa sociedade se organiza, né? E não é uma coisa realmente que a gente é ensinado a olhar e analisar da forma que de uma forma que a gente consiga realmente extrair tudo que aquilo passa pra gente no nosso dia a dia. Porque tá dado, né? Nossa, eu fiquei muito surpresa quando ele colocou os hospitais ali juntos, sabe? Porque eu nunca tinha pensado, né, que a arquitetura dos hospitais fosse baseada nesse modelo. Nunca tinha passado na minha cabeça. Vocês estão me ouvindo? Conseguem me ouvir, gente? Sim, sim. Sim, Ah, beleza. Eu perdi uma parte da conversa, tanto de quando a Daniela estava apresentando, quanto da discussão. Mas eu peguei a parte que ela falou sobre a busca, né, pelo corpo que tem hoje em dia, um corpo irreal, né, um corpo impossível, assim. E alinhando isso com a produtividade, né, com o próprio capitalismo, né, como o capitalismo se apropria dessa vigilância nossa, né, desse controle dos nossos corpos. E com isso eu lembro do negócio que o Deleuze fala, que a maior linha de produção do capitalismo não são grandes redes, tipo McDonald's, Coca-Cola, os nossos celulares. É o próprio capitalista, né? Ele fabrica subjetividades criando capitalistas. E depois de um certo tempo isso se gere sozinho, né? Vira uma máquina. E acho que é o mesmo esquema com essa vigilância, né? Tipo, a gente entra numa engrenagem e acho que como reflexão que fica pra gente, como colocaram bem dos testes, é qual que é o nosso papel como psicólogo para não entrar nesse esquema, né? Para quebrar com ele ou para diminuir o impacto dele, que é um negócio que a esquizoanálise prega, né? A gente fugir do que ela chama de axioma, né? Que é essa apropriação do capitalismo sobre as nossas fragilidades, sobre as minorias, sobre os nossos problemas. Então, eu fiquei pensando muito nisso durante a apresentação. O que que a gente faz como profissionais, né? Para poder quebrar essa engrenagem ou pelo menos não participar dela e não reproduzir o que ela prega, né? Mesmo que, assim, seja em qualquer ato, sabe? Porque tudo é meio político, né? Então, qualquer ato a gente pode estar reproduzindo isso e não perceber. Então, acho que a conscientização, né? A gente pensar nisso a todo momento com tudo que a gente faz. E eu não quero entrar no mérito de abordagens, mas quando ela falava de reforço e punição, você deve primeiro conquistar alguém para depois punir ela, como nos casos das crianças, na educação. Eu lembrei muito quando a gente estava estudando Skinner, a matéria de dar choque no rato, essas coisas. Para mim foi assim, o que Foucault diria, sabe, sobre tudo isso, porque é uma ferramenta de psicólogos, né? Muitos psicólogos trabalham com isso. Eu acho que não é nem só o que ele diria, eu acho que ele disse como uma indireta a isso até. Porque ele é posterior, né? Ele é posterior a tudo isso. Então, acho que foi uma Sim. crítica bem direta. E quando ele fala ali da questão do pequeno Hans e tal, uma crítica direta também a essa patologização, talvez psicanalítica, enfim. Não sei. Eu peguei um pouco dessa forma. Desculpa te interromper, mas é só para dizer que eu também pensei nisso, assim, nesse comportamentalismo, quando fala ali do reforço e punição. Sim, sim. Não, imagina, não tem problema interromper, não. Até porque eu não sabia do caso do Hans, eu não peguei essa parte da discussão.
Mas eu pensei isso sobre a análise do comportamento mesmo, porque é uma ferramenta, né, utilizada, mas ela carrega tudo isso por trás, que se a gente não para pensar, a gente acaba reproduzindo todo esse mecanismo e entrando nele também. Eu queria fazer uma pergunta aqui sobre as colocações e tudo mais. Eu fiquei pensando aqui. Tem muitas coisas que foram colocadas que estão no nosso dia a dia, né? Quando uma universidade pública põe catraca, nota de corte, o artigo publicado pela fama da pessoa, né? E isso eu vou pegar só a universidade, né? O professor barbudo, branco, de 40 anos, né? Que tem fama, ele pode dizer tudo o que ele quiser, enfim. Mas aí eu queria perguntar se, por exemplo, a mulher branca, cis, rica, não entra nessa mesma posição do homem branco, rico, cis. Em que sentido? Da opressão mesmo, né? De poder gerar opressão em outros grupos. Ou controlar Eu outros acho grupos parecido igual o homem branco, cis, da hétero. onde eu entendo e da onde eu estudo, quanto mais privilégios a gente tem, mais potencial a gente tem para ser opressor, né? E Sim, penso igual. essa mulher cis, branca, hétero e tal, ela talvez sofra opressões de gênero, mas ela não sofre todas as outras. E ela pode ser opressora contra outros grupos, né? Então, né, o fato de. Acho que duas coisas, né? O fato de a gente estar dentro de um grupo minoritário, enfim, né, socialmente excluído, não nos torna pessoas automaticamente empáticas e boas com todo o resto da humanidade, né? Eu sou uma mulher com deficiência, mas eu sou uma pessoa branca que posso incorrer em atos bastante racistas, mesmo não intencionalmente. Então, o fato de eu ser uma mulher e de eu ter uma deficiência não me torna automaticamente benevolente com todo o resto do universo. E o fato de uma pessoa, sei lá, ser branca, hétero, cis, de classe média alta, mas se ela for uma mulher, não impede que ela não sofra opressões de gênero. O que acontece é que quanto mais vulnerabilidades, mais oprimido. Quanto menos vulnerabilidades, né? Com certeza, a opressão de gênero que essa mulher branca, cis, hétero, de classe média alta, enfim, ou de classe alta, sofre enquanto mulher é muito qualitativamente menor do que sofre, sei lá, a mulher negra da periferia, lésbica com uma deficiência, por exemplo, né? Porque aí se somam várias categorias de opressão. Essa é a minha posição, não quer dizer que eu esteja certa, mas é do ponto, é de onde eu olho, né? Do meu ponto de partida enquanto estudo. Não, sim, sim. Eu só pergunto porque eu acho que a lógica na minha cabeça é a seguinte: o homem cis hétero lá, ricão, ponta da pirâmide, que oprime essa mulher branca, ricona, porque ela é mulher, né? Enfim, eu acho que isso já é um efeito natural, assim, desse homem branco, machista, tudo mais, oprimindo essa mulher branca. Só que essa mulher branca, em contrapartida, é o que você disse, Pode não oprimir a empregada isso, que é uma mulher, mas é negra, de exatamente. classe baixa. Isso, não elimina essa autorreprodução, né? Assim como, por exemplo, a dona do Nubank que falou aquilo no Roda Viva e não aconteceu nada, ou como aquela mediadora que perguntou pro Martinho da Vila se ele sabia sobre o jogo do bicho no Roda Viva, sabe? Por exemplo.
uma rede de entrelaçamentos, né? São muitas categorias de intersecção, então, sim, e às vezes, se às vezes a gente incorre em opressões contra pessoas do próprio grupo, imagina de outros grupos que a gente considera menos, menos dignos de direitos e de poder, né? Enfim. Bom, gente, não sei se as meninas estão aí, mas, bom, da minha parte aqui, queria agradecer pela né, oportunidade da apresentação. De novo, agradecer por vocês terem permitido trocar a data. E eu acho que a gente iria encerrando, né? Não sei cadê as meninas da... Sim, a gente agradece, Dani. Tá aí. Não sei se a gente encerra ou não. A gente estava pensando em encerrar por agora, sim. A gente só estava dando um tempinho para ter certeza de que ninguém mais queria falar. Hoje a nossa fala foi um pouco mais livre, né? Não teve fila, não teve mão levantada, então a gente estava com medo de interromper aí o processo de alguém de querer falar. Mas a gente pode ir encerrando. A sua apresentação foi muito boa, a gente adorou a discussão, foi um ótimo encontro. Obrigada a todo mundo que participou. E eu acho que é isso. Boa semana, gente. Bom final de semana. Tem feriado, né? É isso. Boa noite a todos e a todas, e bom fim de semana e bom feriado. Boa noite, gente. Boa noite, obrigada. Bom feriado, gente. Bom final de Boa semana. noite. Bom Camila.